Fala aí galera, beleza? Eu sou José Gabriel e é o seguinte, chegou esse SSD aqui em casa e eu vou instalar ele aqui no meu notebook, só que eu tenho que fazer algo interessante, então eu resolvi fazer esse QNA aqui e eu fiz esse post aqui na aba comunidade pedindo pro pessoal fazer pergunta e, enfim, basicamente isso. Então vamos lá. Rick Phil, quais programas você utiliza? Gravação, edição, thumbnail, etc. Bom, para edição de vídeo eu uso Adobe Premiere, comecei a usar desde, acho que do final de 2021. Eu antigamente usava Camtasia, mas tem uma história engraçada envolvendo a migração do Camtasia pro Premiere que em algum momento eu vou explicar, mas não agora, porque senão vai demorar bastante. Gravação de tela eu uso o OBS Studio, que é um programa que todo mundo usa, como eu falei no vídeo do Azarado, é um programa que todo mundo usa e é um programa muito bom. Thumbnail eu utilizo o Photoshop, porque ninguém é de ferro. Eu já usei alguns bagulho. Eu cheguei a usar o próprio Camtasia pra fazer as thumbnails, só que aí eu percebi que não fazia sentido, então eu fui pro Paint.net por um curto período de tempo, aí eu fui pro Photoshop e fiquei lá desde então. Gravação de áudio eu uso o Audacity, que também é muito bom, me serve muito bem pro meu uso. E eu acho que é isso mesmo. Pretende fazer algum vídeo contando a história definitiva de todas as versões do Windows? Por enquanto eu pretendo fazer um vídeo individual para cada versão beta do Windows, porque ninguém fez aqui no Brasil do jeito que eu faço e eu acho que seria interessante já fazer para todas as versões do Windows. Vi que você gosta bastante de jogo de ritmo, mas qual o seu favorito desse gênero? Bom, eu gosto mais daquele que eu sei jogar melhor, então no caso o Clone Hero. Eu sou bem ruinzinho em Osso Mania e Osso Normal, mas eu gosto de jogar, eu acho bacana também. Tem o Friday Night Funkin', que não é o único jogo de ritmo que eu jogo, só pra deixar bem claro pra alguns fanboys do Azarado. Mas o meu favorito é o Clone Hero, Windows Layer. Windows Layer. Akita Nero Forever. Você gosta de Vocaloid? De vez em quando eu ouço algumas músicas no Vocaloid, não por vontade própria, mas porque geralmente aparece em algum meme aí. Mas eu acho divertido, tem algumas músicas aqui que eu acho bacana. Eu vou pôr alguns aí na tela. E é basicamente isso mesmo. Faça um vídeo de desenvolvimento do Windows 8 e 8.1 em um único vídeo. Eu vou fazer. Só não agora. Resukuchi. Se você pudesse trocar qualquer utilitário do seu sistema por outro, ignorando curvas de aprendizado ou incompatibilidades, qual seria? Em relação à edição de vídeo, eu trocaria o Premiere pro DaVinci Resolve. Eu ouço falar muito bem do DaVinci Resolve, eu vejo que o pessoal elogia bastante esse editor de vídeo. Eu já experimentei e parece ser um programa bacana. Eu pretendo experimentar o DaVinci Resolve uma vez que eu comprar a placa de vídeo pro meu PC, porque se eu depender do gráfico integrado e usar o DaVinci Resolve, eu morro, tá ligado? Mas enfim. Em relação ao sistema operacional, eu iria do Windows 11 LTSC para Linux. Que simplesmente eu fui pro Linux, inicialmente eu fui pro Linux Mint, aí do Linux Mint eu fui pro Fedora, do Fedora eu fui pro CachyOS. Eu gostei muito da experiência do Fedora e do CachyOS. Eu achei a experiência muito bom. O Linux no geral é muito bom, mas enfim. Jonathan F4408, como você começou a gostar da área de TI? Eu lembro de eu já ter respondido isso no outro vídeo de QNA, mas eu vou responder de novo. O que me fez gostar da área de TI foi simplesmente hiperfoco. Pegando, eu tenho autismo, então tipo, eu sempre tive um hiperfoco em informática e esse hiperfoco me ajudou bastante a ter esse conhecimento que eu tenho hoje em dia. Eu acho que esse é o ponto bom do hiperfoco, é simplesmente você ser muito foda naquilo que você tem essa obsessão, tá ligado? Wesley Gabriel, será que rola uma evolução dos jogos embutidos do Windows? Tá, é uma boa pergunta, cara, eu acho que seria bem interessante, tá ligado? Mas se eu fosse fazer, muito provavelmente o vídeo teria, tipo, 10 minutos, eu acho. Fiat Uno rebaixado 4K. Qual o mais mentiroso? Saíro Digital, William Azarado ou Xerife Tech? Eu tô gravando isso aqui agora porque a resposta que eu dei no áudio original não levava a lugar nenhum. Não respondi a sua pergunta, então vamos lá. Vamos às considerações. Quais são os problemas de cada um? Xerife Tech, a única coisa que eu vejo é que algumas dicas que ele dá são bem desnecessárias, ou pelo menos são algo que eu não faria. Ele divulga algumas imagens de sistema operacional que são bem interessantes. Tipo, uma vez eu
eu baixei uma ISO do Android TV pra instalar em PC, que eu achei bem interessante. O problema do William Azarado, ele é um pseudotécnico de informática, isso é, ele manja de algumas coisas nessa área, tipo, ele manja bastante de hardware, ele sabe consertar problema, etc, mas ele sabe consertar problema na base de gambiarra, e ele é babaca com quem vai contra as ideologias dele. Eu não diria que ele é mentiroso, ele é só idiota mesmo. E o Sairo Digital eu acho que é o mais mentiroso, porque ele mente nas thumbnails, inclusive, ele tem até um nível supremo de covardia, porque se você critica ele, você tem a chance de ele simplesmente não responder, ou ele pode simplesmente ficar dando fapa pra você, igual ele tá fazendo com o BPV e ultimamente comigo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque honestamente tanto faz. A resposta que ele deu foi bem desnecessária, mas basicamente ele falando que eu sou invejoso, que eu não sei o que, que eu não entendo a ironia dele, etc. Honestamente, não vale a pena ficar discutindo muito sobre esse assunto. Não vale a pena. Então eu diria que o Sairo é o mais mentiroso entre os três. Hora de viatura, tem quantos anos? Eu não lembro se alguém já fez essa pergunta, mas se não for, você é o primeiro e eu tenho 18. Fiz esse ano. Longhorn Build 5001. Como tu conheceu o Windows? Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que a primeira memória que eu tenho em relação a meu primeiro contato com o Windows, ou talvez em um computador no geral, foi numa escola onde eu fazia atendimento no AEE. E eu devia ter tipo 6, 5 anos de idade, 6 anos eu acho. E aí tinha um computador, e esse computador eu lembro que tinha um Windows XP. Eu lembro perfeitamente que era um Windows XP porque eu tinha medo da tela de boot. Mas tipo, não necessariamente da tela de boot, era da forma como o monitor mostrava essa tela de boot. Basicamente, na tela de boot do Windows XP, pra quem não sabe, ela tem um fade-in, né? Ela tem uma transição de fade-in antes de carregar o bagulho e coisa. Por causa da forma como o monitor funcionava e reconhecia a resolução, meio que não tinha esse fade-in. Então eu ficava com medo disso, tá ligado? Da logo do Windows XP aparecendo do nada. Era engraçado. RGM89. Como foi fazer o vídeo do Azarado? E você acha que o vídeo do Sairo superou do Azarado na sua opinião, ou o Azarado ainda está no topo? O que você acha do sucesso inesperado que esse vídeo teve? Um abraço pra você, te acompanho há muito tempo. Pô, valeu, cara, de verdade. Respondendo a sua primeira pergunta, o vídeo do Azarado, cara, eu acho que foi normal, cara. A única coisa interessante que eu acho interessante mencionar é que no meio da produção do vídeo, eu viajei. Eu fui pra Bragança, no Pará, e aí isso adiou a produção do vídeo. Mas, no geral, foi uma viagem bacana e o vídeo foi upado no ar. Respondendo essa primeira pergunta, eu acho que sim, cara. Eu diria que eu acho que o vídeo mais recente é sempre o melhor, tá ligado? São poucos os que realmente ficam, tá ligado? E no meu caso é ainda mais seletivo porque a minha frequência é podre, tá ligado? Mas sim, eu acho que o vídeo do Sairo superou o do Azarado, por causa que o vídeo do Azarado, ele é mais agressivo. E essa foi a principal crítica do pessoal que viu o vídeo. O pessoal que é tudo fã do Azarado, era que o vídeo era mais agressivo e que Só que como a galera do Azarado é imbecil, esse pessoal interpretou isso como se eu estivesse xingando e ofendendo o cara, sendo que em nenhum momento essa era a minha intenção. O vídeo é agressivo dessa forma porque o Azarado é arrogante, até mesmo com as pessoas que são de boa com ele. E também entretenimento, cara. Entretenimento é tudo. E o que você acha do sucesso inesperado que esse vídeo teve? Cara, foi interessante, cara. Eu fico feliz que o pessoal tenha visto o vídeo e que o pessoal tenha noção de quem que o Azarado é, tá ligado? Mesma coisa com o Sairo. Eu espero que o pessoal consiga ver realmente o que o Sairo é de verdade, tá ligado? Dario Play 308. Esse aí é o Dario, cara. O Dario é o meu parceiro aqui faz um bom tempinho já. Vamos lá, quais são suas expectativas para o Windows 11 e a Microsoft nos próximos 5 anos? Acha que a visão do Windows 11 e de um possível 12 continuarão sendo negativas? Cara, eu acho que... Cara, respondendo a primeira pergunta, cara... Eu acredito que a Microsoft vai querer se manter na mesma ideia de querer agradar todo mundo. E eu acho que esse é o principal problema do Windows 10 e 11. É ela querer agradar todo mundo. Mas, pra ser justo aqui, a Microsoft parece ter um pensamento que é o seguinte. Existe uma frase que diz: um faz tudo é um mestre de nada, mas muitas das vezes melhor do que um mestre de um. O
que isso significa? Basicamente, ao invés dela querer fazer uma edição do Windows para cada uso, tipo, uma edição para jogos, uma edição para pessoas domésticas, uma para sei lá o que, ela tenta fazer tudo em uma edição só. E no final, acaba que ela agrada algumas pessoas, não agrada outras, mas no final é melhor do que agradar só um número nichado de pessoas, tá ligado? Então, eu acredito que a Microsoft vai se manter nessa ideologia. Que apesar do pessoal criticar, a gente tem que ter essa noção de que realmente tá funcionando, tá ligado? Agora, a minha principal crítica em relação ao Windows 11 é relacionada a, entre aspas, obrigação que você tem ao instalar o Windows. Você tem que logar numa conta da Microsoft de maneiras normais, tá ligado? E infelizmente eu acredito que ela vai se manter do mesmo jeito no Windows 12. Porque é a Microsoft de 2025. Então, sei lá, eu não tô muito expectativa em relação ao Windows 12. Mas fazer o que, né? Pedrinho, como você começou o canal? Tá aí uma pergunta interessante, que daria pra fazer um vídeo só respondendo essa pergunta. Mas resumindo, eu tive 4 canais. Cada um teve sua história, mas eu vou contar do terceiro até o que eu tô agora. Eu tava com o canal de boa e tal, até que eu troquei de celular. A minha mãe vendeu meu celular antigo pra um amigo do meu padrasto aí. E aí com o dinheiro ela me comprou um celular novo. Só que a gente não sabia como que fazia pra resetar o celular. Porque pra resetar o celular a gente tinha que deslogar da conta do Google e a gente não sabia como é que fazia isso. E a gente não tinha internet também, e aí complicava. Então, aconteceu que o novo dono do meu celular antigo tava com essa conta. E aí, enquanto eu tava mexendo no YouTube de boa, eu notei que começaram a aparecer uns vídeos de pornografia. E aí eu fiquei com medo, porque eu não assistia aquilo. Era longe de mim assistir aquele tipo de coisa, ainda mais no YouTube, tá ligado? E aí a minha solução pra isso? Resetar a senha? Eu criei um canal novo, privei todos os vídeos que eu tinha e pedi pro meu público de tipo 10 inscritos pra se inscrever nesse canal novo. E é esse canal que eu tô agora. E aí o meu conteúdo começou a se formar de verdade quando eu consegui meu primeiro computador em agosto de 2019. Tanto é que o primeiro vídeo no canal é justamente quando eu já tenho esse computador, tá ligado? Teve alguns vídeos que eu postei antes desse, mas por algum caralho de motivo eu quis apagar todos esses vídeos, porque eram vergonhosos e eu não queria sequer olhar pra esses vídeos. Uma coisa que eu me arrependo até hoje, porque é parte da história e eu não quero apagar a história. Mas enfim, agora tamo aí, tá ligado? Tokios, quais sistemas da Microsoft que você gosta? E também de outras marcas como da Apple e etc. Bom, os sistemas da Microsoft que eu gosto são o Windows 7, o Windows XP e, por incrível que pareça, o Windows 8.1. Não é nem o 8, é o 8.1. O Windows XP porque nostalgia. O Windows 7 porque eu acho que foi um sistema bom, ligado? Foi bem popular, assim como o XP também. Então meio que o Windows 7 e o XP foram onipresentes. E o Windows 8.1 porque o primeiro notebook que minha mãe comprou e eu tive contato, ele tava com o Windows 8.1 instalado e eu aprendi a mexer no sistema, foi interessante. Qual foi o dia que mudou sua vida inteira? Que te traumatizou? Que você pensa na real de tudo? Honestamente, cara, teve alguns dias aí que mudaram minha vida pelos seus motivos. E honestamente, eu não acho que seria interessante eu falar disso publicamente pra um monte de gente, porque honestamente, cara, é um bagulho mais pessoal e enfim. Brasileiro Gamer Pedro, você já usou a Lineage OS ou alguma custom ROM? O que aconteceu? O meu A11 que eu usava na época quebrou, né? E eu tava sem celular, e aí eu tive que usar o J4 Core que meu amigo tinha me dado em troca de um A03 Core, que era do meu avô. E a minha justificativa por eu ter feito isso era porque, pô, meu amigo tava precisando de um celular melhorzinho e tal, ele tava sofrendo com esse J4 Core, e aí eu tava com a A11 que me servia bem, e aí eu ia ficar com o J4 Core de secundário. Só que aí o meu A11 quebrou e eu tive que ficar com o J4 Core. Foi terrível a experiência, mas pelo menos uma coisa salvou desse celular, que foi a Custom ROM, que era a Arrow OS. E honestamente, cara, foi uma experiência interessante, cara, porque eu gostei dessa Custom ROM, eu achei bacana e tal. E
honestamente, e eu já testei a Lineage OS e eu achei interessante essa Custom ROM. Eu definitivamente instalaria no meu celular atual se não fosse o fato de que o meu celular ainda tem suporte e não faz sentido eu modificar um celular que ainda tem suporte, tá ligado? Pelo menos pra mim, é claro. Que zero. Seu Minecraft original, me dê R$110 aí pra comprar o Minecraft original no Pix. Tá solteiro? Sim. Solteiro e feliz. Azaf Sans, sim. Eu sempre esperei por esse momento. Então vamos lá. O que você acha do Windows 11? Acho que poderia ser melhor, sendo bem honesto. Quando você irá migrar de vez pro Linux? Quando eu conseguir migrar pro DaVinci Resolve ou se os programas da Adobe funcionarem no Linux? Como você se sente agora tendo mais de 6k de inscritos? Acho da hora, cara, sendo bem honesto. Eu acho bacana o fato de que eu tô com um público grande e tal. Nota Soda. Qual é o teus Windows Builds favoritas? Aqui temos um ótimo português aqui, mas vamos lá. Respondendo sua pergunta, eu gosto bastante do Windows Longhorn 4074. Por causa do Aero. Laila M4R. Como você encontra as builds antigas do Windows? Então, eu baixo as builds pelo archive.org. É desse mesmo lugar onde eu pego as usos do Windows. Então isso responde a pergunta do Retex 5646. Eu pego tudo pelo archive.org. Eu acho que isso aí é o melhor site para baixar ISOs do Windows, pelo menos das versões mais antigas do Windows. Pedrox69. Esse cara é familiar. Você conhece a versão modificada do Windows 10 que mexeram no kernel para ficar igual ao Windows 7? Queria saber se é confiável ou se tem uma versão pro Windows 11. Então, cara, eu presumo que tu esteja falando do Reunion 7. Eu nunca mexi nessa versão do Windows. O meu amigo já usou e ele gostou. E eu gosto também dessa ISO, mas eu não usaria simplesmente porque é uma versão modificada do Windows. E se o Windows já é zoado sem modificações, imagina com modificações ainda mais profundas do Windows. If you want, yes bro. Você prefere mídias digitais, óptica ou analógica? Você gostaria de usar essas mídias frequentemente? Deixa eu pesquisar aqui. Bom, eu tive que pesquisar isso aqui, mas eu prefiro mídia óptica. Eu gosto bastante de mídia óptica. O fato de que mídia digital ultimamente está sendo complicado por vários motivos, eu acho bem suspeito. Qual sistema operacional mais te marcou na infância ou ainda te marca conforme os seus anos de evolução? Windows 7, eu acho. Simplesmente foi um sistema onipotente, etc. Kioro 651. E aí, meu mano, eu tenho algumas perguntas pra tu. Primeiro, seria uma boa ideia migrar pro Linux depois dessas controvérsias do Windows 11? Eu acho que sim, simplesmente porque, tipo, eu usei Linux e eu acredito que é bem melhor do que o Windows 11. Você pretende fazer algum vídeo falando sobre que você tem que ser obrigado a pagar por segurança contra vírus? Não, porque não é da minha conta. Você pretende fazer vídeo sem ser o que você já faz? Pretendo? Eu quero fazer. Só não faço porque o meu canal não é disso, tá ligado? E eu vou fazendo até onde dá, tá ligado? Mas eu quero fazer vídeo sem ser o que eu já faço mesmo, porque pra variar um pouco o conteúdo, eu gostaria de fazer, tipo, vídeo diferenciado, bem de vez em quando. Você tem algum jogo ou gênero de jogo favorito? Eu gosto de jogo de ritmo, pô. O jogo de ritmo eu acho bem massa. Qual você prefere? Usar o Windows 11 ou usar o Windows 8? Windows 8? Pelo menos o Windows 8 não fica enchendo o saco pra criar uma conta da Microsoft. Bom, não tanto quanto o Windows 11. MCS Game 1508. Quais jogos emulados são os seus favoritos? Então, eu gosto de Mario World, eu gosto de Guitar Hero, gosto de Mario 64. Sua biblioteca na Steam ou outra loja virtual de jogos é boa? Depende, porque eu tenho jogos que mais que deu pra comprar, mas eu geralmente não jogo, então nem faz diferença. Érica de Menezes 1353. Qual a sua distribuição Linux favorita? Eu gosto do Fedora e do CaxiOS. Por que você fez esse canal? Então, longa história. Simplesmente eu quis fazer. Meus amigos estavam tendo a ideia de criar seus canais também, e eu achei interessante a ideia. Então eu fui lá e criei. E você vai fazer um vídeo sobre a história de desenvolvimento de algum outro Windows? Pretendo fazer de quase todos. Aí vai a pergunta, JGFT, você pretende usar macOS nas máquinas virtuais e destruir com vírus? Não, porque eu não ligo pro macOS. Quais edições de vídeo e fazer thumbnail tu usa? Eu já respondi. Pretende tentar usar o Fedora e destruir por diversão? Eu já usei Fedora e pretendo sim, e destruir por diversão não. Você fala sozinho às vezes? Se a internet acabasse amanhã, qual a sua primeira reação? Já em uma situação errada, qual emoji mais representa você? Se você fosse personagem de desenho, quem seria? Qual o maior mito da sua vida? Qual a pior comida que já provou?
Vamos para 2 últimas perguntas aqui e participação especial do meu mano Mikael, que ele só apareceu no vídeo do Longhorn e ele precisa aparecer mais nos vídeos. Ele tem que criar um canal no YouTube para poder divulgar. Enfim, cadê? O Ersha XP. Pretende votar no Linux? Se sim, qual distro e qual ambiente de desktop você prefere? Eu pretendo sim votar no Linux, eu só não vou pro Linux agora porque eu uso os programas da Adobe. E a Adobe é um lixo em relação a migrar pro Linux. Qual distro e ambiente de desktop você prefere? Eu gosto muito, eu tô entre o Fedora e o CachyOS. Ambiente de desktop eu gosto do KDE. Eu prefiro muito o KDE, eu acho que o KDE é muito bom. SyncGod YT. Kit Xeon ou Pentium 4? Bom, vamos aos fatos. Pentium 4, existem vários Pentium 4, mas o mais popular aqui no Brasil é o Pentium 4 775. E cara, hoje em dia ele tá muito inutilizável, completamente inutilizável. Tem um vídeo do Teravix Studios que mostra exatamente como que é a experiência de usar um Pentium 4 hoje em dia. E é tenso. Principalmente quando esse PC tá rodando Windows 10, tá ligado? Tá certo que quando ele tava rodando Windows 10, o Windows tava verificando por atualizações, então tá explicado por que tava 100% de uso o tempo todo. Mas mesmo assim, até mesmo pra navegar na internet e fazer umas coisas básicas, o negócio ainda é lerdo. Kit Xeon tem a vantagem nesse caso porque, apesar dele ser barato e a placa-mãe ser capenga, o processador em si ainda é bom. Ele é antigo, mas é bom. Ele ainda roda bastante coisa, inclusive, com a placa de vídeo decente. Então, honestamente, cara, eu sinto lhe informar, mas eu prefiro 1000 vezes o Kit Xeon. Agora, pra finalizar, vamos à pergunta do Mikael. Então, vamos lá. Gabi, seja sincero. O que te motivou a fazer vídeo de exposed de youtubers como o do Azarado, do Cyro e futuramente o de Windows Lite? E também quero saber se você ainda tem fé na TI brasileira. Vamos lá, vou responder sua primeira pergunta. Cara, o vídeo o que me motivou a fazer vídeo de treta é simplesmente porque pelo que eu lembro, pelo menos, teve uma galera que tava falando, seria cinema, o vídeo do Azarado. E fazia um tempo que eu queria falar sobre o Azarado, então, tipo, eu só quis fazer o vídeo do Azarado. Aí depois, o vídeo do Cyro. Mesma coisa, basicamente eu e meus amigos, a gente ficou puto com o Cyro. Porque originalmente não era pra esse vídeo do Cyro existir. Porque eu tava fazendo um vídeo xingando tudo e todos, tá ligado? Basicamente zoando tudo e todos da TI brasileira. Só que aí o meu amigo Mikael falou, que é o que fez a pergunta, falou, cara, não faz sentido fazer um vídeo criticando um monte de gente, sendo que não tem muita coisa pra falar. Só que aí, o Mikael, essa mesma pessoa, ficou tão puta com o Cyro, que quando eu sugeri o vídeo do Cyro, ele falou, foda-se, faz. O cara é um babaca mesmo, ele merece. E aí eu fui lá e fiz. Eu bati meu recorde de quanto tempo que eu demorava pra fazer um vídeo. Foi tipo 2 dias, tá ligado? Ou menos. E o vídeo do Windows Lite é só porque, cara, eu não tanco o pessoal que fica falando, eu uso o Windows Lite me ajuda no meu PC fraco de 1 GB de RAM, tá ligado? Então, sei lá, cara. E a segunda pergunta eu não lembro mais qual era. A segunda pergunta é se você ainda tem fé na TI brasileira. Não tenho fé. Não tenho. Direto ao ponto, valeu. Cara, eu não tenho, velho, porque, tipo, o pessoal é o mesmo motivo pela qual eu não tenho fé no Brasil. Porque você fala com todas as palavras quais são os problemas do Brasil, ou da TI brasileira. Eu vou falar da TI brasileira porque tanto faz. E aí, ou a pessoa te esculacha, ou ela simplesmente caga e anda, tá ligado? Ela só aceita que a situação tá uma merda mesmo e é isso aí. Não faz nada pra mudar, tá ligado? Por isso que eu não tenho fé. Por que eu vou ter fé em uma situação que o pessoal não se esforça pra mudar, tá ligado? É isso, cara.